O copo está sempre cheio. A pergunta é de quê? Eu conseguia complicar o problema antes de o resolver. Porque o que era divertido para mim eram os processos. Muitos projetos começam e vem o fim perto, porque não tem um propósito. Uma pessoa criativa não quer cumprir por cumprir, porque isso não a deixa satisfeita. O problema não é não querer trabalhar, o problema é a qualidade de vida que iria eventualmente ter. Carregas uma mochila, as palavras têm peso. E quando estamos mais disponíveis não temos tantas barreiras, e se não temos tantas barreiras, a conversa vem sem filtro. Às vezes quando está tudo a correr mal, são problemas atrás de problemas, equipa a reclamar, clientes, tudo, porque é que não existimos? Se nós não sabemos quem é que está connosco, nós podemos ir à loucura. Eu cheguei a um ponto de estar aos berros para me libertar da dor. E se calhar aí é o que muitas vezes leva a que os empreendedores, numa fase inicial, tenham muita dificuldade em delegar. A ansiedade começa e nós começamos a dizer coisas que não fazem sentido e nós não conseguimos agarrar. Um bom comunicador, ele precisa de exercitar mesmo essa imaginação, porque ele vai ver todas as possibilidades e decida melhor para si. Um conselho, uma recomendação. Estar sempre curioso sobre a vida. Aliás, não há vendas sem curiosidade. Sejam muito bem-vindos ao Rocketcast, um podcast onde eu estou a reunir empreendedores, líderes e especialistas que estão a moldar o futuro. Hoje tenho comigo uma convidada especial, Rita. Bem-vinda. Obrigada, muito obrigada pelo convite, Ricardo. Rita, antes de começarmos, e para quem não te conhece, e nós já estávamos a ter uma longa conversa de backstage, quem é que é Rita? O que é que tu fazes? O que é que ajudas as pessoas, as empresas? No fundo, conta-nos aqui um bocadinho do teu percurso e daquilo que estás a fazer. Bom, eu ajudo infoprodutores, empreendedores e empresários a alcançar mais resultados através do desbloquear o seu poder da comunicação. No fundo, isto é o resumo. Como? Porquê que isto acontece? De alguma forma, eu tenho um longo percurso que começou na área das artes no teatro. Eu sou licenciada em teatro em 2007, sim, sou velhinha. Não se riam de mim. Não é nada. Façam as contas e já sabem a minha idade, não é? E depois, mais tarde, fiz o mestrado em Ciências da Comunicação, 2012, acho eu, quando terminei. E fui fazer o mestrado de Ciências da Comunicação precisamente porque eu sentia que eu não conseguia ser concreta o suficiente. Nas artes nós fazemos muito links de várias coisas, nós passamos de um patamar para o outro e tudo é possível, nós exercitamos muito a imaginação. Uma coisa que não é feita hoje em dia com as crianças. Aliás, nós fazemos de tudo na educação para tolher aquela informação, não é? Mas nós podemos falar sobre isso um bocadinho, essa imaginação deles, não é? No fundo, ali no primeiro ano... A parte de criatividade, a parte do pensamento. Exatamente. A partir do primeiro ano, corta-se a imaginação na maior parte das coisas, porque têm que decorar e replicar. Decorar e replicar não é sobre imaginação, nem sobre pensamento crítico. Portanto, nós não somos criados para ser empreendedores, porque empreendedores são resolvedores de problemas, não é? E a verdade é que nós na escola, e eu lembro, era isso que eu fazia, eu decorava, fazia o teste e depois a partir daí, adeus. Não, nem sequer olhava mais para isso. Exatamente, então nós não recolhemos, nós não conseguimos aprender de facto, porque aquela informação fica primeiro teórica e a teoria, ela não nos significa nada enquanto corpo, enquanto pessoa. O nosso cérebro sente aquilo como vazio, porque a teoria, no fundo, é um conceito que se tu não consegues aplicar, se não consegues ver na prática os resultados, ele é um fardo, é um peso, ele ocupa espaço. Então o cérebro tenta eliminá-lo. Estás-me a fazer aqui lembrar de uma questão que é, eu hoje tudo aquilo que me lembro que aprendi na escola foi porque encontrei casos práticos onde é que eu iria utilizar, por exemplo, estou-me a lembrar de casos de matemática, regra 3 simples, etc. Situações práticas onde eu conseguia aplicar. Agora, eu quando estive a começar o curso profissional, eu lembro-me perfeitamente que tive uma discussão, ou seja, com uma professora de matemática, que estávamos a aprender ali uma série de cálculos, fórmulas e uma série de coisas que para mim não faziam sentido onde é que aquilo se aplicava. E eu perguntei concretamente onde é que isto se aplica e onde é que eu no dia-a-dia vou usar isto. E a resposta dela é, tu não vais porque isto é para a parte de engenharia, para cálculos de pontos, etc. E eu estava a tirar a informática, isto não me serve de nada. E a verdade é que se me perguntares como é que é luzes, não tenho absolutamente nada porque só foi para fazer o teste. A partir daí nunca mais me lembrei.
Essa é que é a questão. Porque quando nós não aliamos a teoria à prática, o nosso cérebro sente que aquilo nos está a carregar, que é um peso, que aquilo não serve para nada, está vazio. E tudo o que é um espaço vazio, que não existe na natureza. Na natureza não há espaços vazios. Este copo pode ter água e ar. Ele não está nem meio cheio nem meio vazio. Ele tem Portanto, água. tens teoria do copo meio cheio, ver o copo meio cheio foi aqui, Que para mim acabou aqui. acaba-se aqui, ó. Porque o copo está sempre cheio. A pergunta é de quê? Não é? Então, é como o nosso cérebro está sempre cheio, está sempre a processar imagens. A minha pergunta é quais são as imagens que tu estás a processar? Tu controlas? Tu geres? És tu que estás a colocar as imagens na tua cabeça? Ou é o teu cérebro que está a colocá-las? Porque se for o teu cérebro a colocar, se for ele a decidir, a função dele é defender-te, logo ele não sabe o que é que vem a seguir. Se ele não sabe, se for estranho, ele vai-te defender, então vai-te mostrar que tu vais falhar. Como? Das milhentas formas possíveis. E todas elas são para te assustar. E tu achas que a questão de, e pegando aqui naquilo que estavas a dizer, na parte da educação atualmente, não estimular, digamos, a criatividade, o pensamento crítico que leva a isso, e que por sua vez, quando tu tiveste o teatro e onde começaste o percurso, é que começaste, digamos, a ligar aqui estes cliques, a desenvolver este pensamento? Eu, na realidade, isto voltando então aqui atrás, e aproveito e fecho aqui a apresentação de alguma forma, eu sempre fui bastante criativa. Mesmo a matemática, eu adorava a matemática, eu queria ser professora de matemática, portanto, para mim era. Porquê? Porque eu era criativa. A minha mãe, que era professora de matemática também, ela dizia-me que eu conseguia complicar o problema antes de o resolver. Porque o que era divertido para mim eram os processos. Então eu complicava. O processo Exatamente. direto lá. O resultado para mim era frustrante. Porque, olha, acabou. Acabou o jogo. Eu não posso brincar mais. Não tem piada, não é? Então eu perdia. Para mim não era perder, porque eu tive um resultado gigante, que é, eu tinha um intervalo na tarde, onde ajudava uma colega minha no primeiro ciclo a resolver os problemas de matemática, a entender a matemática. E eu fazia isso porque eu gostava de mostrar aos outros que aquilo era simples. Então havia uma coisa que eu sabia quando era miúda, que é, eu sempre quis simplificar aquilo que parece complexo, aquilo que ninguém vê, eu gosto de mostrar de forma mais material. Então no teatro eu já não tive propriamente dificuldades, porque desde pequenina eu conseguia ver aquilo que ninguém conseguia ver, não é? Isto não era difícil para mim. Então, dentro de um texto, ver as narrativas, posicionar-me em palco, entender as emoções, para mim só era mais difícil, e foi mais difícil entender como é que eu as processava de uma forma orgânica e era fiel às minhas personagens. Isso era exatamente o que eu queria. Eu só queria defender a personagem com garras, com unhas e dentes, ou lá como é que se diz a expressão, não é? E por isso fiz várias formações, inclusive, que me tentaram, que eu queria descobrir como fazer isto e não ter uma única pessoa no público que não mergulhasse na personagem comigo. Era a única coisa que eu queria. E naquele momento, houve uma formação que eu fiz de um diretor de voz, um diretor vocal, que tinha feito várias formações em Londres, e que ele na altura era diretor vocal do Teatro Nacional de São João, que mudou a chave para mim, para o resto da vida, e que hoje eu mostro aos empresários como é que isto é importante. Que é o quê? A palavra, quando dita, se não está a ser processada uma imagem, ela sente-se como oca. Então eu estava a dizer aquele texto, ele dizia, tu não estás a ver esta palavra. E eu, como é que tu sabes? É impossível de saberes que eu não estou a ver esta palavra. E houve ali um momento em que eu disse assim, ok, então eu vou tentar, no workshop. Eu lembro-me perfeitamente de, eu vou conseguir enganá-lo. Eu estava a tentar descobrir como é que ele fazia aquilo, não é? Então eu vou conseguir enganá-lo. Então eu comecei, eu consigo ver esta imagem, aquela imagem, e só nesta palavra às vezes era um e, por exemplo, eu não vou ver. Ou com, ou portanto, eu não vou ver. E eu selecionava. E ele conseguia dizer-me, nesta palavra tu não estavas lá. É verdade. Porque basicamente, e isto é uma das coisas muito importantes nos negócios, quando nós temos um negócio e só fazemos técnica, ele vai chegar um momento em que ele vai falhar, porque é só técnica. É só fazer acontecer. Tem que haver uma moção cá dentro, um motivo muito grande para o fazer. E isso não é motivação, é uma coisa diferente. Tem que haver uma essência cá dentro para nós estarmos e continuarmos a fazer aquilo. Até porque o negócio traz muita dor, não é? Todos nós, num negócio, para conseguirmos chegar ao próximo patamar,
temos muitas dores. É dores, sacrifícios, é tudo. E muitas vezes estamos ou não preparados para isso. E como é que nós conseguimos resolver essas dores? Contrabalançando com o prazer. Porque senão o nosso corpo não aguenta. O nosso corpo não aguenta a dor extrema. Ele faz bloco na dor extrema. Imagina, se tu tens uma dor mental extrema, ele traz-te loucura. A loucura é a inação da dor na tua mente. De alguma forma, não é? Quando vês uma pessoa que está louca, tu dizes, o mundo é belo para ela. Não é verdade? É isto que acontece. Quando tu tens febre, é outro bloco à dor. Apesar da febre te causar dor, tu tens um alívio também. Porque o teu corpo não está a aguentar aquilo. Vais ter febre. E em caso extremo, ele entra em coma. Então ele bloqueia a dor. Se tu, enquanto empresário, só estás na dor constantemente, ele vai-te bloquear. Daí a importância de se ir mantendo um equilíbrio no desequilíbrio. Exatamente. Porque a partir do momento que nós começarmos a falhar, seja nos nossos valores básicos, princípios básicos, seja no nosso desequilíbrio, seja saúde pessoal e trabalho, a partir do momento que começa muito tempo a estar em desequilíbrio, o corpo vai ressentir isso, vai ser uma ressaca, e quando voltar ao ciclo pode voltar atrás. Exatamente. Tu deixas de conseguir ser capaz de avançar para a etapa seguinte, porque tu não tens motivo para o fazer, porque é demasiada dor. Então tu precisas de encontrar e ter sempre presente, sempre que estás em momentos de dor, o teu corpo sente como se tu não fosses mais capaz de ultrapassar aquilo. Então tu tens vontade de desistir. Quem nunca? Sim, quem nunca? Não é? Agora, porquê que nós não desistimos? Se nós tivermos uma imagem muito concreta do motivo pelo qual nós não desistimos, nós não vamos desistir. Isso aí é extremamente importante, que é o porquê é que nós fazemos isto tudo. Porque é que às vezes quando está tudo a correr mal, são problemas atrás de problemas, equipa a reclamar, clientes, tudo, porque é que não desistimos? E tem que haver um propósito, se calhar algo, lá está aquilo que tu dizes, algo que nos move muito mais forte do que aqueles problemas todos, senão é muito fácil desistir. E se calhar por isso é que muitos projetos começam e vem o fim perto, porque não tem um propósito. Eu já sofri disso, eu tive projetos que comecei e matei-os passado pouco tempo. Por isso, é o porquê que estamos a fazer isso. É o que eu já disse à minha equipa. Hoje, se calhar, se eu quisesse me chatear menos, estava a trabalhar para a conta de outra e ganhava mais, não me chateava tanto, não tinha problemas e tinha um horário minimamente certinho. Mas não é isso que eu quero. E acho que os empreendedores, quando empreendem, não é esse equilíbrio perfeito, ou salvo seja, que estão à procura. Sem dúvida. Um empreendedor é alguém que nitidamente gosta de resolver problemas, porque apesar da dor, ele gosta de resolver problemas, porque se não gostasses de resolver problemas, e para isso tu precisas de imaginação, voltando lá atrás, Criatividade. não é? Da criatividade. E agora imagina, se nós precisamos da criatividade e no primeiro ano nós estamos a fazer o quê? A decorar, executar e siga a arrumar com tudo aquilo que tu fizeste, não refletes sobre aquilo que estás a fazer, nem porquê, nem porque é que funciona, nem para que é que funciona. O que é que tu estás a fazer? Tu estás a matar possíveis empreendedores. Tu estás a fabricar pessoas que fazem sem pensar. Isso é aquilo que já uma vez vi e eu concordo plenamente, que é as escolas como estão construídas, o ensino tradicional, agora já começam a aparecer algumas instituições que fogem um bocadinho ao tradicional, mas as escolas como estão construídas é construir caixas, aquilo é uma linha de montagem, entra porco, sai chouriço, aquilo é uma linha de montagem. Completamente. E é com a visão quadrada. A partir do momento que alguém começa a ter, e eu sofri um bocadinho disso, que a partir do momento que começas a abrir e a pensar de outra forma, a fazer outras coisas, as crianças são castradas. Completamente, até porque basicamente uma pessoa criativa, por norma, não consegue compreender o sistema. Ok? E porquê que não consegue compreender o sistema? Porque uma pessoa criativa vai colocar em causa. Porquê que é assim e não assado? É um bocado isto, não é? Então, uma pessoa criativa não quer cumprir por cumprir, porque isso não a deixa satisfeita. Não é? Imagina, se forem mandar no teu negócio, tu vais dizer, mas porquê desculpa, o que é que tu estás a fazer com o meu negócio? E porquê é que tu dizes que isto é assim? Mesmo que seja um momento em que nós vamos pedir ajuda a alguém, ainda nesse momento,
a um mentor, a quem quer que seja, nós dizemos: porquê é que me estás a dizer isso? E a verdade é que, se foram bons mentores, boas pessoas, vão-te dizer o porquê e vão-te explicar o caminho. E só aí é que vai fazer o clique e tu pensas, exato, é isso. E não é uma teoria de livros que tu vais ver e dizes, tens que fazer por A, B e C. Ok, mas porquê? Porque é que há muita gente que lê e não consegue aplicar? Porque o livro, ele não deixa de ser teoria. Ele explica-te como é que funciona. E tu ficas, é assim que funciona. Mas depois ficas frustrado, porque funciona assim, tu sabes que funciona assim, mas tu não consegues transformar a tua vida. Porquê? Porque entre a teoria e a execução, que é a ação, a forma como tu explicas o mecanismo e depois a forma como tu ages, vai aqui um gap bastante grande. E pegando aqui num ponto aí, para quem nos está a ouvir, que queria perceber contigo. Aqui, em termos de sistema, dificilmente vai haver alterações e aí vamos continuar a formar caixas. Infelizmente. Mas, da tua perspectiva, e não fugindo aqui ao tema do podcast, mas pode haver pessoas que nos ouvem, pode ser interessante explorar isto. Achas qual é que é o papel, no fundo, que os pais aqui podem ter? O que é que podem, no fundo, em casa, no fundo, explorar esta parte mais criativa? Como é que isto se consegue chegar lá? Há várias coisas que os pais podem fazer. Eu própria sou mãe, portanto é uma coisa que me preocupa desde o início. E uma das coisas é, os miúdos quando são pequenos, eles brincam para aprender. E porquê que eles brincam? Eles brincam porque eles estão a explorar o mundo. O mesmo acontece com os empresários. Se nós explorarmos o mundo, nós vamos encontrar soluções e nós vamos avançar com a empresa, ok? Então, muitas vezes quando os empresários têm dúvidas é só lembrar como é que eu fazia quando era criança. E está lá a resposta. Porque a forma como nós fazíamos quando éramos miúdos, por norma nós vamos replicar mais tarde. É isso. Ok? Então o que acontece ali? Por exemplo, o que é que eu fazia quando era criança? Eu simplificava uma matéria complexa em algo que toda a gente conseguisse perceber. O que é que eu faço ainda hoje? Eu simplifico uma conversa, uma matéria que parece mais complexa porque não é tão visível, não é? Numa coisa mais simples, certo? Então, como pai ou como mãe, uma das coisas que é importante é estar atento, por exemplo, às escolas onde a gente coloca. Mesmo a escola pública, é importante perceber como é que as pessoas agem lá dentro, quais são as atividades que fazem, como é que são tratadas as crianças. Quando nós temos, por exemplo, uma criança que nos vem a dizer que determinadas coisas que aconteceram dentro da escola, atenção, porque não é sobre o que é que acontece de forma pontual. Porque se a criança nos veio dizer algo que incomoda de uma forma pontual, significa que aquilo já chegou a um extremo. A criança não vai logo queixar-se. Ela não vai fazer isso. Então é importante estarmos atentos. Dentro de casa, nós passamos cada vez menos tempo com as nossas crianças. Porque antigamente havia só de manhã ou só à tarde a escola, o horário letivo. Hoje em dia a criança passa o dia todo na escola. E para não falar a carga de trabalhos que ainda traz para casa. Nem vamos falar sobre isso que eu fico já amoada. Amoada mesmo, o que é mesmo triste, não é? Então, a criança também não pode passar tanto tempo a trabalhar. Porque eles têm outros ritmos. Inclusivamente, eles fazem de cestas quando são pequenos. Eles têm horários super pesados, pastas super pesadas. É tudo uma dor. Nós estamos a ensinar-lhes que a vida vai ser dolorosa. Eu tenho a minha filha mais velha, que hoje tem 17 anos. Interessante que nunca falei das minhas filhas em podcast nenhum e não falo nas minhas páginas, mas trouxeste o assunto. É que este podcast é diferente. Isto é diferente. Quis trazer o assunto. Então aqui estamos nós. É uma estreia. É verdade, é uma estreia, não falo de filhas. Mas aqui está. A minha filha mais velha tinha 5 anos e a primeira coisa que me disse foi: mãe, eu não quero crescer. E eu fiquei: como assim, filha? Toda a gente quer crescer. Eu não conheço uma criança que não dissesse: eu quero ser grande, eu quero fazer isto. Ela não queria. E sabes o que é que ela me disse? Mãe, olha para ti e para o pai. Achas que é divertida a vossa vida? Vocês passam a vida a trabalhar. Eu não quero isso para mim. Isso é forte. Mesmo. Muito forte. E já revela também já uma maturidade e uma evolução mental muito à frente. Completamente. Mais ainda, ela vira-se e diz assim: e eu sei que assim que entrar no primeiro ano não há retorno. Vai ser sempre a piorar. Ela chorou por ir para o primeiro ano. Chorou. Porque ela sabia que não havia retorno. E o sonho dela era ser reformada. E muitas vezes isso pode ser levado a mal no sentido de
esta criança não quer trabalhar. Mas se nós vimos ao contrário, o problema não é não querer trabalhar, o problema é a qualidade de vida que iria eventualmente ter. E não a questão de ela não quer trabalhar. Exatamente. Essa é outra questão. Por exemplo, atualmente ela está num curso profissional e eu nunca tive dúvidas que ela iria para um curso profissional precisamente por isto. Porquê? Porque ela é uma pessoa que ou vê as coisas na prática ou então é um sufoco. O que é que eu estou a fazer isto? Para que é que eu estou a fazer isto? Foi o que eu senti, por isso é que eu fui para o profissional. Ela está em multimédia, ela é uma excelente aluna, a melhor da turma, ganha prémios consecutivos, sempre. Muitas vezes ela é escolhida em cartazes, em banners, em o que quer que seja que esteja a acontecer, ela é escolhida e ela tem que aprender aqui várias coisas, que é muito interessante. Eu vou até abrir isto, porque isto também é uma das coisas muito importantes para os empresários, ok? Ela tem que aprender a conseguir ser a melhor, porque o sistema não está preparado para ser a melhor. Porquê? Porque quando tu és o melhor em alguma coisa, os outros mostram-te que excluem-te. Porque tu és diferente do normal, da norma. Então, como é que te excluem? Muitas das vezes excluem porque tu tens de certeza uma cunha. Tu és melhor porque tens melhores condições. Tu és melhor porque a vida sorri para ti. E no fundo é o que os empresários ouvem. Sim. E é o que muitas vezes, e é muito difícil, eu no início ainda tive alguma dificuldade em gerir isso. Depois foi literalmente caguei para isso tudo. Inclusive amigos que não eram amigos, foi tudo de vela. Precisamente por isso, porque depois era conversa de bastidores. E aquilo é duro de se ouvir. Numa fase muito inicial é duro de se ouvir determinados comentários até passar o ponto de eu não quero saber disto, podem falar à vontade, e passar para o ponto de ok, está tudo bem. Ora, aí está. Então, nos empresários, quando muita gente diz o mindset, que é muito importante, quando muita gente diz atenção ao mindset, atenção ao meio, é exatamente isto. Se tu estás num meio que te coloca para baixo o tempo todo, ou num meio onde tu és o melhor e não tens mais nada a aprender, qual é a probabilidade de conseguires passar para o próximo nível? Não é? Outra das coisas é que eu costumo dizer mesmo na comunicação que o espaço importa. Quando tu vais fazer uma palestra num espaço feio, tu não te sentes motivado a estar. O teu corpo recebe inputs do não belo. Os gregos, eles primavam pela beleza. Porquê? Porque a beleza empodera. Então, porquê é que é importante ter no nosso espaço a nossa imagem? Porque essa imagem vai nos empoderar. Se tivermos o espaço super desarrumado, cria muito ruído e desempodera. Porquê? Porque está a reforçar a ideia de que nós não somos capazes. Nós nem conseguimos arrumar uma secretária. Como é que nós vamos ser capazes de levantar uma empresa? Então, quando vamos para palco e o palco não é bom, é extremamente importante nós percebermos uma coisa. Ok, eu não posso mudar o palco dos outros, portanto, eu tenho que me adaptar a este. Então é extremamente importante internamente criar o meu palco, criar a minha beleza ali. Então é preciso de alocar uma energia, uma imagem de motivos pelos quais eu estou ali e de reforçar essa beleza. Faz sentido? Sim. É que isto muitas vezes as pessoas esquecem do meio em si, não só do espaço onde nós estamos, mas depois também das pessoas que nós temos à nossa volta. O quão importante, porque são as pessoas que, quando as coisas correm mal, vão lá estar. E se tivermos pessoas que nos mandam para baixo, que nos dificultam, que nos chateiam, que estão sempre ali a picar, vamos estar mal. E vamos continuar sempre mal. Portanto, esta questão do meio é muitas vezes valorizada e pode não fazer sentido aqui, se calhar para alguns empresários, mas tem tudo. Tem um impacto gigante. Tem um impacto gigantesco, porque se tu repetes constantemente ou ouves a repetir constantemente que tu és um fracasso, é muito mais difícil deixar de ser. Porquê? Porque tu carregas uma mochila. As palavras têm peso. Então, se as palavras têm peso, lembras-te daquele diretor que falava sobre a essência da palavra? Então, aí está. Eu comecei a replicar e comecei a tentar perceber na palavra do outro onde é que o local que a pessoa está. E o que é o local? O que é que a pessoa está a imaginar? E claro que eu não vejo a imagem, não é? Eu não sei o que é que tu estás a imaginar na imagem. Eu consigo perceber o que é que aquela imagem que tu estás a ver te está a provocar. Porque depois foi exatamente isso que eu passei a ver. Imagina, um texto que me dizia que eu estava triste. Há muitos diretores de atores que dizem porque fica mais triste. Não há volume de mais tristeza e menos tristeza.
O que há é tristeza, são tristezas diferentes. Ok? Eu posso estar triste porque, olha, não há café e eu vou ter que fazer um podcast sem café, o que não é verdade, por sinal. Tivemos o café antes de começar a gravar. Fui muito bem recebida, sou muito bem recebida aqui, portanto, ótimo. Comecei logo muito bem, porquê? Ainda bem, se não tínhamos que ter problemas aqui com a nossa regi. Não, mas muito bem recebido. O espaço aqui, por exemplo, é maravilhoso. Logo, temos aqui uma conversa bem mais confortável, porque este espaço nos incentiva a estarmos mais disponíveis. E quando estamos mais disponíveis, não temos tantas barreiras. E se não temos tantas barreiras, a conversa vem sem filtro. E como é que depois isto nós passamos para os empresários e quando estão com, seja clientes, seja equipa, porque muitas vezes nós não controlamos o espaço. Mas como é que os empresários, empreendedores depois conseguem transpor estas barreiras, seja com discussões com a equipa, conversas com clientes? Como é que chegamos lá? Ok. Há aqui duas coisas também muito importantes de perceber. Uma delas é, quando nós temos situações de poder, a equipa nunca vai reagir da mesma forma. Eu até costumo dizer que um colega de trabalho, que era um excelente colega de trabalho, que nós éramos super íntimos e funcionávamos muito bem, no momento em que mudamos, por exemplo, quando subimos alguém na equipa, essa relação vai sofrer alterações, quer queiramos, quer não. Porquê? Porque há uma situação de poder e eles não sabem, eles estão a reaprender esta relação, ok? Então, quando nós estamos a reaprender esta relação, o que é importante começar? É importante começar a criar alguma zona de conforto, mas com limites. Porque se não colocamos limites, é sempre a abrir. E depois é muito difícil colocar limites. Como é que nós replicamos? Nós replicamos através de ações. Uma das coisas que mais... eu não posso dizer... Foi mais doloroso para mim. Foi mesmo tão doloroso que eu nem consigo explicar o quão doloroso foi, mas é mesmo assim, isto levou-me quase à loucura. Eu lembro-me, olha, eu até vou mesmo dizer o que é que aconteceu numa situação extrema. Eu cheguei a um ponto de estar aos berros para me libertar da dor. Eu comecei aos berros dentro de casa sozinha, porque foi mesmo doloroso. Entender aqui o que eu vou dizer a seguir, ok? Que é, quando tu delegas, tu precisas perceber primeiro se a pessoa está realmente contigo ou se ela te está a manipular. Porque às vezes nós achamos que estamos numa situação de poder e é o contrário. Porque há pessoas que estão connosco e que, fazendo-se parecer que estão em baixo, não é? Nós estamos supostamente a liderar com uma situação de poder, mas esta pessoa sabe muito bem manipular-nos sem falar. Sem falar que nos está a fazer e sem falar palavras que seriam palavras de poder. Coisas como, por exemplo, ai, claro, eu estou aqui para ti. Meu Deus, que medo. Pessoas que digam, eu estou aqui para ti, red flag, logo. Porque normalmente quem está aí para ti, ele não te vai dizer que está aí para ti. Ok? Então, quem está aí para ti, por norma, quer-te induzir de que vai ser a pessoa que está aqui para ti. Então tu baixas a guarda e essa pessoa vai-te falhar na primeira hipótese. Faz sentido? Faz. Então, a primeira coisa que nós temos que perceber é quem é que está connosco. Se nós não sabemos quem é que está connosco, nós podemos ir à loucura. E dentro de quem está connosco, quais são as características dessas pessoas? Em que é que eu posso evidenciar? Há muita gente que está preocupada com os pontos fracos. Eu estou muito mais ocupada nos pontos fortes. Porquê? Porque os pontos fracos dói muito mais em transpor esses pontos fracos. E os pontos fortes, é muito fácil de os colocar cá para cima. Extremamente fácil, inclusivamente na equipa. Então, se nós colocamos os pontos fortes da nossa equipa cá para cima, nós vamos ter uma equipa brutal. Ainda agora estava a falar em bastidores sobre algo que me estava a acontecer em equipa ontem, que eu até me estava a rir, porque quando a gente está a orientar, nós estamos a orientar os nossos funcionários, as pessoas que estão connosco, os colaboradores, como quiser chamar, é bem diferente. Eu quase que sinto que eles são casa, não é? Mas eles sentem, muito fácil isto. Claro, somos nós que estamos a orientar, não é? Sim. É muito fácil. Agora passa para alguém e de repente começas a ver aquela pessoa a ter dificuldades. A ansiedade começa e nós começamos a dizer coisas que não fazem sentido e nós não conseguimos agarrar. Quando nós vamos para algo muito importante, é importante desacelerarmos, respirarmos e termos oxigênio. Um bom comunicador
ele precisa de exercitar mesmo essa imaginação. Ele vai ver todas as possibilidades e decide a melhor para si. Estamos a formatar pessoas para serem incapazes. O tanto que eu gosto de pessoas é o tanto que eu não gosto de pessoas. Estar sempre curioso sobre a vida. Aliás, não há vendas sem curiosidade. E se calhar aí é o que muitas vezes leva a que os empreendedores, uma fase inicial, tenham muita dificuldade em delegar. Lá está. Então, há processos de delegar. A primeira vez que eu ouvi falar sobre isto foi... A primeira vez que eu ouvi falar sobre esta expressão foi a Regina, que falava sobre delargar. Foi a primeira vez que eu ouvi isso. Não sei de quem veio, não sei qual é a origem. Eu lembro-me do momento em que eu ouvia dizer que não é, que delegar não é delargar. Aquilo bateu mesmo muito forte cá dentro, porque a maior parte das vezes nós queremos delegar, e eu, na realidade, durante muitos anos, deleguei e soube delegar. Mas houve um momento em que eu estava tão cansada que comecei a não delegar da forma como eu delegava, e esse foi o meu grande erro. Então o que aconteceu? Durante muitos anos, ao delegar, eu fazia babysitting. Babysitting é o melhor termo agora. E como é que isto se faz? Isto faz-se assim, faz-se com a pessoa. Não, primeiro faz-se sozinho, com a pessoa a observar. Depois faz-se com a pessoa ainda a comandar. Depois ficamos a observar e finalmente deixamos a pessoa fazer uma vez sozinha, em primeiro lugar, e depois vamos fazer um refresh. Um refresh não. Vamos fazer um apanhado do que aconteceu. Ok? Se não fizermos isto, se ultrapassarmos fases, é muito possível que haja aqui muito ruído. Então, houve um momento em que eu fiquei tão cansada, em que eu queria avançar tão depressa que passei etapas. E ao passar etapas, o barco caiu completamente. Porque quando tu passas uma etapa, quando tu entregas sem... Basta uma destas etapas e a casa cai. Porque logo a seguir o que acontece? O recurso humano, naquele momento, vai ter tendência a apontar-te o dedo, porque és tu que não sabes dar orientações, porque és tu que não sabes fazer isto, porque és tu que não tens as melhores ideias, e ele vai encontrar as melhores justificações ao ponto de tu próprio. Já colocar-nos em causa. Por isso é que eu digo que tenho as costas largas, podem dizer tudo. Exatamente. Então há aqui estas fases que são essenciais. Mesmo. Sem estas fases pode correr muito mal. Eu ontem, depois no final, quando ouvi as pessoas a fazerem sozinhas pela primeira vez aquele projeto, o que eu mais me orgulhei foi, porque ainda assim eu estava a sentir que tinha entregue demasiado cedo, mas eu fiz todas as etapas, foi mais rápido. Então o meu maior orgulho foi, isto funcionou mais rápido. Uau! E porquê que funcionou? De repente eles tiveram imensos problemas em campo, e eles conseguiram resolvê-los todos de forma super eficiente. Mas o que é que eu reuni? Eu sabia qual era a equipa, eu passei todas as características, eu inclusivamente falei a todos eles quais são as características de cada um e em que é que funcionam melhor e em que é que funcionam pior. A quem é que podem perguntar o quê e, em caso de problemas X, Y e Z, o que fazer. Já, digamos, levar um manual pronto, isso é uma dica. Eu agora estou aqui a preparar o nosso evento. É uma dica que já me deram, já deixar os cenários negativos já prontos, porque se eles acontecerem, a equipa não está no pânico. E a perguntar, apesar de saberem a quem é que há de ir, mas não, já está planeado. Se este cenário acontecer, o que é que vamos fazer? Até para a equipa é uma tranquilização, já ficam descansados. Nos eventos, há aqui mais uma coisa. Quando é o nosso primeiro evento, quando nós próprios não sabemos, há aqui um grave problema, que é nós não sabemos o que é que vai acontecer. O que eu costumo dizer? Se houver oportunidade de o fazer, perguntar a alguém que já tem experiência quais são as possibilidades de erros a acontecer, ok? Se não tivermos essa possibilidade, às vezes até simular o evento. Ok? Simular internamente pequenas partes, fazer roleplay em dados momentos. Porquê? Porque normalmente na nossa cabeça funciona tudo muito bem e os problemas que podem existir se calhar nem vão existir porque não faz sentido. Mas se nós fizermos, na prática funciona diferente. Então imagina, roleplay, como por exemplo, escrevemos os textos que é suposto dizer. Se estivermos a lê-los com a equipa, nós já vamos perceber em voz alta quais são os possíveis problemas. Sim, muitas vezes isso pode acontecer até com alguma determinada palavra que temos mais dificuldade em pronunciar, ou se calhar no fluxo não fica tão bem e que na altura que fomos de ler aquilo em voz alta
pode correr mal, podemos ali parar. E se nós reconstruirmos, por isso é que eu às vezes quando faço e-mails mais extensos, leio-os em voz alta. E estou a escrevê-los em voz alta, e ainda hoje de manhã estive a escrever algumas coisas e foi isso, estive a ler em voz alta porque ajudam-nos a pensar e a perceber, pá, isto não faz sentido, se calhar vamos refazer e reformular aqui a frase para acabar por ficar melhor. Há ainda outra coisa, é que o nosso cérebro, quando tu falas em voz alta, o nosso cérebro não tem logo consciência de que és tu a falar. Ele acha mesmo que é alguém. Então tu estás a materializar de volta para ti a mensagem. Então tu estás a recebê-la como se fosse outra pessoa a fazer. Ok? Isto acelera-te também muitos dos recursos a nível de produtividade. Sempre que tens um problema e não sais do loop, fazer esta conversa de Rita isto, Rita aquilo, tratar-me como se eu fosse outra pessoa, ainda estou a ajudar o cérebro a depositar. O problema não é meu. O problema é da Rita. Não é meu. Então esta que parece um diálogo de loucos, não é? Porque eu estou a falar comigo mesmo. Sim, estamos quase a quem ouvir está a dar em louco porque já começa a falar sozinho, já está a ficar maluquinho. Exatamente. No entanto, não há nada mais sano do que fazer isto, porque ajuda-te muito a processar as informações. Mesmo. Porque terciar, colocar ali em terceiros o nosso problema, nós não temos dificuldade em ver. Nós estávamos a falar isto há pouco, não foi? Nós não temos dificuldade em ver o problema se for do outro. Certo? Certo. Os problemas dos outros são tão fáceis de resolver. Não é? Mas nós temos dificuldades em perceber os nossos problemas. Porquê? Porque o nosso problema ele dói e a dor ela funciona como uma camada, um filtro. É como se nós estivéssemos a conduzir com um nevoeiro. A estrada está lá, o cenário é o mesmo, só que temos nevoeiro e não temos capacidade de interpretar os dados que existem ali dentro. Então, a dor faz exatamente o mesmo com o problema. Mas se nós colocarmos o problema numa terceira pessoa, então neste caso seria a Rita que tem um problema, não é? Não sou eu, é a Rita. Nós estamos a fazer o quê? Retirar este filtro do nevoeiro e a vê-lo com mais clareza. E depois, outra técnica que por acaso eu utilizo, essa não, mas vou começar a adotar, e depois a questão de escrever ajuda-nos a abrandar o cérebro do calma, vamos escrever, não vamos ficar aqui na bolha de tudo a acontecer, pensamentos super acelerados, não, a escrever faz-nos acalmar, faz-nos abrandar e começar a ganhar clareza, porque às vezes não são problemas tão graves como estávamos a ver, ou são problemas menores, e escrever, pessoalmente a mim, tem-me ajudado. Mas escrever é incrível. Porquê? Porque desacelera de facto e não só, obriga-te a selecionar. O que acontece? Nós temos imagens a processar ao ritmo da luz. Por isso é que às vezes as pessoas são gagas, porque depois a palavra vem ao ritmo, à velocidade do som, certo? Entre a velocidade da luz e a velocidade do som há aqui um gap. Sim. Não é? Então isso faz com que a palavra às vezes pareça diferente e seja mais difícil falar. Outra das coisas é que a palavra não é imagem, é um símbolo que simboliza alguma coisa. Mas por si só a palavra ainda assim não diz grande coisa. Porque, por exemplo, eu posso dizer olá, olá, olá. E estamos a simbolizar coisas diferentes com a mesma palavra. Porquê? Porque tem imagens diferentes. E lá está, mais uma vez. A imaginação ajuda-nos não só a resolver problemas, como é uma ferramenta super útil para, por exemplo, quantas pessoas dizem aquela conversa de elevador, perdemos um negócio por pouco tempo, só tenho esta hipótese e tenho que ficar bem nesta hipótese, quero vender agora porque este é um cliente que eu quero muito que entre. Só que naquele momento a ansiedade começa e nós começamos a dizer coisas que não fazem sentido e nós não conseguimos agarrar. Porquê é que isto acontece? As expectativas, o aumento da ansiedade, as respirações, elas começam a ficar mais curtas. Ao ficarem mais curtas, nós temos menos oxigênio no cérebro, logo decidimos fazer coisas piores. Nós temos piores decisões neste caso. Faz sentido? Sim. Então o que acontece aqui? Quando nós vamos para algo muito importante, é importante desacelerarmos, respirarmos e termos oxigênio, mas também é importante, por isso é que é importante exercitarmos a imaginação ao longo do tempo, porque é muito importante nós conseguirmos fazer ligações e percebermos que nós vamos selecionar apenas as imagens. Quando nós morremos, dizem, não sei que eu nunca morri. Não, mas eu sei de quem já morreu e veio, ou seja, de paragens cardíacas, e essa questão das imagens, por 2 vezes, ela aconteceu. Ora, lá está. Porquê? Porque elas são mesmo, aquilo é muito rápido. E nós conseguimos reproduzir isso
diariamente, se quisermos. Mas temos que promover o exercício da imaginação. Eu costumo dizer que o meu cérebro funciona como aquele filme do Matrix, estás a ver? Em que eu vejo todas as possibilidades ao mesmo tempo. Quando estou em dor, nem sempre é tão fácil, obviamente. Quando não estou, perfeito, adoro. Porque vemos todas as imagens, todas as possibilidades ao mesmo tempo em muito poucos segundos. Então, um bom comunicador, ele precisa de exercitar mesmo essa imaginação, porque ele vai ver todas as possibilidades e decida melhor para si. Agora imagina, estamos a cortar a imaginação às crianças? Boa! Estamos a formatar pessoas para serem incapazes, para serem o comum, o normal e para estarem submissos às 300 coisas que podem existir na vida. Sim, para não falar que depois lá está aquela questão de é formatar, é telemóveis, é a escola, não dá trabalho nem dá tempo para brincar. Tínhamos aqui muito que podemos pegar. Rita, infelizmente estamos a chegar ao fim. Yeah. Eu ficava aqui mais umas boas horas, porque estava a ser bastante interessante. Aliás, em off antes começámos a gravar, estávamos a brincar que quase começámos a fazer o podcast antes de inicialmente começámos com as câmaras tudo a gravar, portanto acho que acaba por ser interessante. Mas antes de fecharmos, nós temos aqui duas dinâmicas e tu já ouviste o podcast, portanto já sabes o que é que aí vem. A primeira é o momento Rocket, que é, digamos, um momento, uma ação, algo que aconteceu na tua carreira que tenha sido o desbloquear do teu percurso. Há muitos. Eu falei-te do diretor de atores, onde eu passei a perceber que as palavras têm dimensões diferentes e que quando nós falamos, nós trazemos toda a dimensão desta da imagem que está a ser processada no cérebro. Este foi um momento para mim genial. Porquê? Porque ainda hoje, agora, acerca disto, eu uso isto para inclusivamente escolher recursos humanos e perceber e detectar se a pessoa está comigo ou não está comigo, por exemplo. Ok? Este foi um momento crucial. Eu não comecei a usar isto para o empreendedorismo, comecei a utilizar isto no palco, até perceber que aquilo funcionava, depois numa parte prática. Então este foi um momento crucial, ok? Mas há outros. E um dos momentos cruciais também na minha vida foi perceber, eu costumo dizer que os 40 bateram forte cá dentro, mesmo, porque até aquele momento eu respeitava sempre muito mais o outro sobre mim e descobrir que eu não vou conseguir melhorar a vida dos outros se eu não melhorar primeiro a minha. Excelente insight. Foi mesmo louco. Então acho que estes são os dois grandes momentos. É um excelente insight e que é importante realçar para todos. A segunda dinâmica são 5 perguntas que eu coloco iguais a todos os convidados, e a primeira é: qual é que foi o maior desafio deste teu percurso, da tua jornada? Mais uma vez, são tantos que eu selecioná-los é mesmo difícil, não é? Da minha jornada, o primeiro grande impacto que eu tive e selecioná-los, ainda para mais eu já tinha pensado nisto, portanto imagina. Mesmo tendo pensado, não é fácil responder. O primeiro momento foi, quando eu saí da licenciatura, havia uma crise económica gigante. Só que para mim estava completamente posto de parte morrer à fome. A questão é esta. Então, se eu não queria morrer à fome e se eu não ia mudar de cidade, o que é que eu poderia fazer? Eu comecei a criar os meus projetos e a mostrar ao mundo que eles eram válidos e importantes para eles. Então, sem dúvida que este é um momento muito forte da minha vida, porque é o momento em que eu começo a definir o resto da minha vida. Eu nunca trabalhei por conta de outrem nesse sentido, não é? A não ser dar aulas com contratos e o facto de eu não sei se quero trabalhar por conta de outrem hoje em dia, porque o mindset, a forma... Já não está lá. Não. E um hábito que para ti seja importante? Ter 15 minutos para mim diariamente, e sempre que estou em loop, então é que esses 15 minutos viram meia hora. Se estiverem em loop, 15 minutos são meia hora. Passam meia hora. E uma aprendizagem que ganhaste neste teu percurso? Que eu posso gostar tanto de pessoas, e a dados momentos na minha vida é exatamente o oposto. O tanto que eu gosto de pessoas é o tanto que eu não gosto de pessoas. Não gosto das pessoas. Perfeito. Uma palavra que defina. Eu sou essência, sem dúvida. Identidade, na realidade. Se calhar é mais identidade do que essência.
Eu não consigo, estava a dizer isto em off, eu não consigo falsear aquilo que eu sou. O meu corpo, ele denuncia-me automaticamente. A minha comunicação não verbal. E muitas vezes a comunicação não verbal comunica mais do que a verbal. Tu não precisas de abrir a boca para dizer exatamente o que é que estás a sentir naquele momento. Porque as microexpressões, elas denunciam-te. E eu estou a falar só de micro, mas o movimento, a forma como colocas os braços, a forma como colocas, como inclinas o corpo ou não, tudo isto indica muita coisa sobre ti. Um conselho ou uma recomendação que nos deixa quem nos ouve. Estar sempre curioso sobre a vida. Aliás, não há vendas sem curiosidade. E se as pessoas estão preocupadas com vendas, ativem a curiosidade. É mesmo. Perfeito. Rita, obrigado. Obrigada eu. Foi maravilhosa esta conversa. Foi sem dúvida. Fechamos por aqui este episódio. Vemos na próxima semana. Sigam-nos nas redes sociais, Spotify e YouTube.